Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Constru Connect aqui. Se você ainda não acompanha o nosso conteúdo nesse formato de vídeo, quero pedir para que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Além das notícias que são publicadas toda semana no LinkedIn, nós estamos aí com esse desafio de trazer também o conteúdo nesse formato de vídeo para que a gente possa comentar o nosso ponto de vista e qual é o nosso olhar sobre o movimento que essas empresas estão fazendo, tá? Então, quero que você compartilhe aí com toda a sua rede, com as pessoas que são pertinentes aí dentro do nosso mercado. E hoje eu quero trazer um holofote para essa grande companhia nacional que foi fundada na década de 60, hoje aí presente com fábricas em mais de 18 países e filiais em outros 42. É uma empresa que atende toda a linha de produto de motores industriais, transformadores, geradores e componentes elétricos e eletrônicos agora também. E nessa semana, hoje, dia 4 de agosto de 2025, nós nos deparamos com duas grandes notícias dessa empresa. A primeira é de uma solução de inteligência artificial voltada para as câmeras deles, tá? E uma outra grande notícia que é voltada aqui para a expansão, o investimento que eles anunciaram para sua fábrica já existente na região de Linhares, no Espírito Santo. Esse movimento, ele conta para a gente um pouquinho do que a gente já vem acompanhando do mercado industrial, de oportunidades de obras no setor industrial. Aí eu tenho comentado sobre o investimento público e privado em novas indústrias em todo o Brasil. Tá? E quando uma empresa como essa, pessoal, faz um anúncio de uma expansão de 160 milhões para a modernização de uma fábrica, ou melhor, para a expansão de uma fábrica que já existe, todas as empresas que fornecem algum tipo de produto ou serviço no setor da construção precisam ficar ligado nisso que está acontecendo. Tá? Então, o primeiro grande ponto que eu quero trazer para essa análise é o que eles estão olhando a nível de produção. O que essa fábrica vai fazer de diferente? Tá? E aqui eles estão olhando para os fios de cobre esmaltados que atendem os próprios produtos deles, que são os produtos ali dos motores, dos transformadores, com uma preocupação ou se precavendo da falta de fornecedores, seja importando de outros países ou de dentro do nosso território nacional mesmo. Então, a partir de agora, essa fábrica ela visa fabricar e esmaltar os próprios cabos elétricos. Tá? Lembrando aí que uma das principais linhas de produtos referências da WEG são os motores. Tá? Eles atendem aí grande parte, se não toda a indústria brasileira, e hoje também exporta para outros países. E essa jogada de conseguir verticalizar dentro do seu próprio insumo visa aí redução de custo, visa estratégia, competitividade de mercado, e a gente gosta muito de ver movimentos como esse. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? E aí eu quero falar um pouquinho sobre a WEG, que é uma empresa que nasceu lá na década de 60, como eu comentei no começo desse vídeo, e como que a gente começa a estreitar um relacionamento com uma empresa tão robusta como essa. Então, o primeiro ponto aqui, caindo para dentro da Constru Connect, a gente começa a acompanhar que antes de um grande escopo como esse, né, como esse escopo anunciado aqui, existem oportunidades menores, que sejam de instalações de ar-condicionado ou projetos de uma parte específica de uma operação. Então, é muito comum a gente ver em uma notícia como essa, fornecedores querendo fornecer ou atender este escopo, mas não querendo fazer escopos menores. Então, quero dizer o seguinte, a WEG é uma empresa de relacionamento, é uma empresa brasileira que tem muita oportunidade além de uma grande obra como essa, tá bom? Então, esse é um ponto que eu quero trazer. E eu quero pegar, inclusive, esse registro que eu já até abri previamente, que fala sobre um projeto de instalações de linha de vida, ok? Então, a gente consegue ver aqui que eles têm necessidades de contratações de escopos que são pequenos, às vezes de um técnico de segurança, de uma empresa de segurança do trabalho, ou até mesmo projetos aqui como esse, um projeto executivo de telecomunicações, onde talvez não é tão glamouroso, não é um projeto tão completo, mas aqui a gente já encontra um fornecedor, aqui um registro captado em 19/7, agora, basicamente,
e o fornecedor que está desenvolvendo esse projeto nessa unidade de Santa Catarina junto com a VEG. Então, Rafael, como que eu faço para entrar nessa concorrência em específica do Espírito Santo? O que eu te diria é começar a estreitar em escopos menores. Talvez aqui um retrofit, uma reforma, participar de um plano de manutenção dentro de algumas das unidades e estar ali desenvolvendo toda essa relação comercial com o time de engenharia, com o time de suporte, com o time de compras da própria VEG. Tá bom? Então, aqui pela Constru Connect a gente consegue mapear todas as intervenções, né, devidamente formalizadas aqui, olhando para um dos nossos bancos de dados de intervenções, e aqui a gente consegue ver realmente que existem outras praças que não são o Espírito Santo, que também demandam de oportunidades dentro da VEG. Pessoal, então essa é a minha dica para você que é fornecedor, para você que quer olhar para grandes escopos, tá? Eu trouxe essa notícia porque é uma notícia muito grandiosa dentro do nosso mercado, mas existem outras. E aqui eu quero reforçar e reiterar que a gente precisa ter o olhar de um relacionamento no duradouro, no longo prazo, e às vezes esse relacionamento não começa nesse grande empreendimento, começa em escopos menores. Então, se você me assistiu até aqui, eu quero te pedir encarecidamente que curta esse nosso conteúdo e acompanhe o nosso trabalho nas redes. A gente tem aí topado esse desafio de trazer um comentário sobre a notícia, tá? Para não ser ali simplesmente só uma notícia fria, só um texto, às vezes, que a gente copia de um site de notícia, de uma fonte pública, né? Então, a gente quer trazer um pouquinho do nosso olhar e do movimento que a gente está enxergando aqui dentro da Constru Connect, tá? Vale dizer que o nosso time de inteligência está de olho já em licenças, em todos os movimentos aí prévios que vai trazer os próximos passos para essa operação, para essa planta específica do Espírito Santo. Então, mais do que ver ali o próximo post dizendo que esse é o projetista, essa é a empresa de pré-moldados, essa é a empresa de movimentação de terra, vale aqui o convite para que a gente consiga estreitar aí, de fato, com os times da VEG. Tá bom? Pessoal, um grande abraço e eu encontro vocês aí nas próximas análises. Valeu!